tudo que eu tenho e sou, e também quem eu sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Hoje não vou te... Eu já fechei a porta onde vi. Pessoal, boa noite. Estou te esperando Vai chegando. pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não Vamos começar mais uma live, pessoal. Sejam bem-vindos. Vou estar baixando um pouco o som aqui, botando no fundo, né? Eu só quero tua presença. A gente vai falar hoje de um tema muito importante. Não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça. A gente vai estar falando do ministério de Jesus, né? Quero trazer para você aqui. Vou só colocar o fundo aqui rapidinho. Quero trazer para você aqui hoje João, no capítulo 21, versículo 25. Olha o que João falou aqui. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Perceba que Jesus, ele teve a oportunidade de iniciar o seu ministério a partir do momento que ele vence Satanás no deserto. A gente viu na live passada que Jesus ganhou autorização para iniciar o seu ministério quando ele vence a tentação no deserto. Então perceba que assim que ele sai, que ele volta, a Bíblia fala que ele volta ali, né, para a terra dele e começa a pregar e curar, começa a ver muitos sinais e maravilhas, muitos milagres, né? E Jesus inicia esse chamado, esse ministério. Então primeiro ele venceu na tentação e depois ele ganhou autorização por Deus para iniciar o seu chamado e o seu ministério. Então eu quero trazer algo para você aqui que às vezes a gente não atenta. A gente acha que ministério a pessoa inicia um ministério para ser servido pelos outros, ser servido pelas pessoas. Não. O ministério é algo que você inicia para servir aos outros. É algo que é como se fosse um dom de serviço. Então o ministério não é para você ser servido, não é para você ser majestoso, real. Não. Perceba que Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele começou a curar, né, a manifestar os dons, porque ele tinha dom de discernimento de espírito. Ele não precisava que falasse sobre alguém, a intenção do coração de alguém. Ele já conhecia o que estava na intenção do coração dos escribas e dos fariseus. Meu irmão, você precisa entender que quando a gente tem um chamado na nossa vida, que Deus vocaciona a gente para algo, aquilo que Ele vai dar para você é para você derramar sobre alguém, é para você cuidar de pessoas, é para você servir ao teu próximo. Perceba aqui que Jesus, ele em nenhum momento ele pensava em si mesmo, né? A Bíblia fala que ele esvaziou-se de si mesmo e se fez como servo. Então ele começou o chamado dele, começou o seu ministério,
E a primeira coisa que ele faz depois de curar, depois de liberar, manifestações dos dons, porque a Bíblia fala que havia virtude de Deus sobre ele, ele operava muitos sinais e maravilhas. Como a gente pôde ler aqui em João capítulo 21, 25. Se pegasse todos os livros do mundo e registrasse todos os milagres de Deus, não caberiam no planeta, não teria como comportar tantos livros, ou seja, foram muitos milagres além dos descritos pelos apóstolos. Você pode ter certeza que Jesus em seu ministério fez muito mais daquilo que está escrito, certo? E eu quero que você entenda algo que me chamou muita atenção. Se você parar para observar os passos do Mestre, se você olhar os passos de Jesus, você vai perceber que Jesus procurava fazer discípulos. Jesus iniciou seu ministério e começou a chamar, a escolher os 12. Se você ler Lucas no capítulo 5, você vai verificar isso. O registro de Lucas. Ó, o Daniel chegou aí. Bem-vindo, mano. Boa noite. Você vai perceber que no registro de Lucas, no capítulo 5, você vai ver que Jesus, ele começa a chamar os discípulos para seguir, pessoas para seguir ele. E ele começa a treinar essas pessoas. Ele começa a pregar para elas, a falar sobre o reino. Olha, eu tenho uma missão. Começou a abrir a missão dele para que as pessoas comprassem essa visão. E quero dizer para você que os discípulos que ele escolheu são homens que ninguém escolheria para andar junto. São pessoas assim, ó, que você olha e você não vê nada de bom realmente. Pedro era especialista em pescar, não pescava nada, era horrível. Teve até algumas ministrações que a gente fala bastante sobre isso. Só que Jesus escolheu homens que realmente era, vamos dizer, a nada. Pessoas realmente que pela humanidade ninguém dava nada. E ele pegou esse para mostrar que o reino de Deus é manifesto para todos. E não por suas qualidades. Mas o reino de Deus ele é manifesto até mesmo nos seus defeitos. Então Jesus ele pega aqueles homens e começa a chamar um a um. A Bíblia fala que ele dá poder e autoridade àqueles homens e manda eles pregar, lança eles. Ou seja, Jesus treina eles por um pouco de tempo, eles caminham com Jesus, vê os passos dele, entende a visão, entende a missão, entende o ministério, e depois Jesus já pega esses homens e já lança ele para fora. Se você observar em Lucas, ele fala, não leve alforje e nem 2 roupas. Ou seja, leve uma roupa apenas e siga. Então perceba o seguinte, que Jesus, ele prepara esses homens, mas ele não quer que os discípulos fiquem apenas à sua volta, venerando ele. Ó, você é muito bom, você cura, você faz isso, você faz muitos sinais, queremos andar aqui contigo para sempre. Aquilo que tu disser, nós assinamos embaixo. Não. Jesus prepara esses homens e Jesus está querendo que eles amadureçam o mais rápido possível, entendam a visão do reino de Deus, para que eles possam ser lançados e o reino ser propagado. Então você precisa entender essa visão, que o nosso ministério está aqui para servir. Esse é o primeiro passo. Quando a gente olha o ministério de Jesus, a gente está servindo ao reino e servindo às pessoas. O segundo passo, o seu ministério tem que gerar vidas em outras pessoas e gerar outros ministérios. Você precisa incentivar e inspirar outras pessoas a iniciar o seu ministério e realmente entender a visão do reino e pregar Jesus. Porque não tem como eu pregar para o mundo inteiro sozinho. Então não posso ser um ministério egoísta, um ministério onde eu quero que as pessoas fiquem apenas à minha volta, achando que eu tenho algo a dar. Não, você precisa desenvolver isso, aprender o mais rápido possível, modelar. Eu aprendi isso com o Thiago, agora eu vou para um outro nível, eu vou para um nível acima, um nível maior, eu vou em frente, eu sigo em frente. Minha vontade, meu irmão, é que você cresça, que o seu ministério alavanque, que o seu ministério cresça e desenvolva. Então você precisa desenvolver isso. Quer saber algo? Olha o ministério de Jesus e baseie-se a tua vida no ministério de Jesus. Pois quando ele iniciou o ministério dele, não era apenas sinais e maravilhas, mas ele dominava tudo. Ele estava cumprindo nele aquilo que os profetas haviam falado sobre ele nas Escrituras. Se você continuar lendo Lucas 4, a gente vê a tentação do deserto. Logo após, embaixo, a Bíblia fala que ele foi pregar numa sinagoga em Nazaré. E ele entregaram um pergaminho de Isaías para ele. E ele começou a falar aquilo que estava dizendo sobre ele nas Escrituras de Isaías. Ou seja, Jesus tinha convicção do seu chamado. A gente já viu isso aqui também nas lives, que Jesus tinha convicção do seu chamado desde pequenininho.
Meu irmão, você precisa ter a convicção do seu ministério, do seu chamado, aquilo que você veio para fazer. E você precisa exercer isso que você veio para fazer. Tem pessoas que têm feito coisas que não é para fazer. Tudo aquilo que não está ligado ao seu propósito, entenda, é distração. Meu irmão, aquilo que não está ligado ao teu propósito é distração. Ei, talvez você chegou aqui nessa noite, Deus quer destravar o seu ministério. Meu irmão, Deus quer te destravar, quer romper. Talvez você se desviou do caminho, se desviou do foco que Ele te deu. E Jesus hoje vai te trazer de volta, o Espírito Santo vai te trazer de volta, vai te alinhar. Porque as nossas vontades, às vezes, não é a vontade de Deus, não é a vontade do Eterno. Não é aquilo que o Espírito Santo quer para nós. Às vezes, aquilo que eu planejo para a minha vida, eu quero seguir isso, esses passos. E o Espírito Santo me direciona para outra direção, que é a direção realmente do meu propósito, do meu chamado. Você precisa viver isso, meu irmão. Você precisa viver o seu ministério, o seu chamado. Então, quando a gente observa o ministério de Jesus, a gente percebe que era um ministério de cuidado. Era um ministério que alcançava aquele onde ninguém ia. Então, ele ia em aldeias de leprosos, ele curava pessoas que tinham fluxo de sangue, que eram considerados impuros naquela época, pessoas que não poderiam ter contato com a sociedade, os excluídos da sociedade. O ministério de Jesus alcançava essas pessoas. Porque uma coisa que eu tenho para mim, que o reino dos céus, o reino de Deus são para todo mundo, tem que alcançar até o analfabeto, tem que alcançar todos, não pode ser apenas para o estudioso. Ele alcança o rico, mas alcança também o pobre. A Bíblia fala que o reino de Deus é dos pobres, é dos pequeninos. Não estou dizendo que você tem que criar uma mentalidade pobre, não é isso. Você pode querer alcançar, você tem que querer alcançar, você precisa querer alcançar algo a mais. Mas você precisa entender que o reino de Deus não é apenas para aquele que tem poder aquisitivo. O reino de Deus, ele é para pessoas também humildes. Pessoas que às vezes não sabem ler a palavra, não sabem ler a Bíblia. E ele vai ouvir falar de um Jesus e ele vai pregar Jesus do jeito dele. Tinha uma irmã que marcou muito a minha infância. O Rafinha, se estiver online aí, ele vai lembrar. A irmã Alice. Era uma irmã que ela aprendeu um salmo e ela, onde ia, ela pregava esse salmo. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E ela era analfabeta, ela não sabia ler, mas ela ouviu esse salmo e esse salmo ficou registrado no coração dela. E ela estava pregando a palavra de Deus do jeito dela. Meu irmão, chega a me arrepiar quando eu falo isso. Então não se limite pelas suas limitações, pelas suas crenças limitantes. Ei, querido, você precisa verdadeiramente acreditar naquilo que Deus te confiou, naquilo que nasceu dentro de você. Às vezes a gente deixa de fazer algo porque a gente se vê limitado. Você fala, eu não vou fazer, eu não vou ir à frente porque o ministério do fulano é grande demais, porque o ciclano prega demais, o ciclano ali, o Bertrano, fala palavras bonitas, inefáveis, palavras dos anjos. E eu o que tenho a oferecer? Meu irmão, pregue Jesus, pregue o evangelho puro e genuíno, a palavra dele, fale de Jesus para as pessoas. Elas precisam ser apresentadas a Jesus. A tua palavra não precisa ser uma palavra de estudar, mas sim uma palavra viva, onde você ativa pessoas, onde você chega, passa a ter vida, porque há vida em ti, há luz em você. A luz de Cristo habita dentro de você. A vida eterna está dentro de você. Isso é muito forte, meu irmão. Então Jesus prepara os discípulos no ministério dele, fazia parte do ministério, ele começou a lançar pessoas, começou a preparar pessoas, porque ele sabia que o tempo dele era curto na terra, ele não ia ficar aqui para sempre. Ele veio em forma de homem, mas era necessário ele morrer na cruz e ele ser glorificado, para que levasse sobre si o pecado de toda a humanidade. Ei, meu irmão, preciso que você entenda isso, preciso que você compreenda isso essa noite. Quando eu botei o tema Ministério de Jesus, eu quero dizer que ele teve autorização, ele conquistou isso lá na tentação do deserto. E ele iniciou o seu ministério, ele salvava pessoas, pregava do reino de Deus, pregava do reino dos céus, estipulava, estabelecia o reino do Pai aqui nessa terra. Ei, neste dia, tudo aquilo que te limita vai cair por terra, tudo aquilo que te aprisiona cai por terra agora em nome de Jesus. Toda mentalidade medíocre, toda mentalidade pobre, eu repreendo agora em nome de Jesus. A partir de hoje terá mentalidade de vencedor, de vencedora. Meu irmão, Deus tem coisas muito grandes para fazer na tua vida. Por que a gente não vê mais a manifestação assim como era nos tempos de Jesus? É porque as coisas estão muito deturpadas. A gente acha que fazer um serviço eclesiástico dentro de 4 paredes a gente está cumprindo o nosso chamado, cumprindo o nosso ministério, mas não é. Não se resume apenas isso. Ei, o ministério, como a gente viu, é para alcançar outras vidas. É uma missão, meu irmão. Não é brincadeira. Não é um jogo de ego. É uma missão.
que o Espírito Santo confiou a alguns, conforme o coração e a capacidade de cada um. Saiba que você não está nessa terra em vão, você não é passageiro da agonia. Você tem uma missão a cumprir. Peça clareza qual que é a sua missão de vida. Isso é muito sério, porque não é brincadeira. As distrações, o diabo tem tentado paralisar as pessoas. Jesus tinha convicção do seu chamado, ele sabia que ia para a cruz, ele sabia que ia morrer na cruz. E quando tentam jogar ele do pináculo, ele sabia que não ia morrer ali, porque ele tinha que fazer outras coisas se cumprirem ainda nele. Então ele estava cumprindo todo o Antigo Testamento, que as Escrituras apontavam para ele. As Escrituras do Antigo Testamento apontavam para Jesus, e ele estava entendendo, ele entendia isso, e ele estava cumprindo em si. E até o último suspiro dele na cruz foi cumprindo aquilo que falaram sobre ele. Homens de muitas dores, o profeta fala. Então Jesus estava cumprindo em si o seu ministério. Ele tinha certeza, tinha total clareza. Por isso que havia muitos sinais e maravilhas. E às vezes a gente foca nos sinais e nas maravilhas e a gente esquece da comunhão com o Pai. A gente esquece daquilo que nós nascemos para fazer. Ei, queridão, Deus tem grandes planos para fazer na tua vida. E eu quero orar por você. Eu quero liberar algo de Deus sobre a tua vida. Que você possa compartilhar essa live. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, tem um link na bio. Que você possa nos ajudar a fortalecer o nosso canal. Falta apenas 300 pessoas para batermos 1000 inscritos. Então eu conto com a sua colaboração. Que você possa compartilhar com seus amigos, com as pessoas que precisam e querem aprender a mais sobre a palavra de Deus. Amém? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos, você que pode. Você, se estiver na rua dirigindo, estiver caminhando, estiver fora de casa, pode permanecer com seus olhos abertos. E eu vou interceder por sua vida. Espírito Santo de Deus, Papai amado, a tua palavra foi ministrada, Deus, de uma forma simples, a qual todos possam entender e compreender. Entender o ministério de Jesus, entender que ele estava cumprindo friamente cada passo, fazendo se cumprir as Escrituras nele, papai. Espírito Santo de Deus, neste momento eu intercedo pela vida de quem estiver vendo esta live, que as pessoas possam ser alcançadas pelo teu poder, papai. Espírito Santo de Deus, que todo fardo pesado o Senhor possa substituir por um fardo leve e suave. Papai amado, que a paz que excede todo o entendimento humano, Espírito Santo de Deus, possa alcançar as vidas neste instante, neste momento. Oh Senhor Deus de poder e glória, Papai querido, eu clamo por Ti, Pai. Clamo por essas vidas, Pai, para que o Senhor alcance, para que o Senhor testifique no coração delas o ministério, o chamado que o Senhor tem com cada uma delas, Papai amado. Que elas possam também ser ajudadoras, Pai, em estabelecer o Teu reino aqui nesta terra. Papai amado, lhe agradeço por mais este dia, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deste de aprender com o Senhor, de aprender mais da Tua palavra, dessa palavra está impregnada em nossas veias, em nossos corações, Papai, na tábua dos nossos corações. Papai querido, libero, Pai, o meu irmão, minha irmã, de toda amarra do adversário, de toda prisão, de toda cadeia, todo grilhão, Papai. Traz libertação agora, Pai, em diversas áreas da vida que precisa de libertação. Que meus irmãos possam ser prósperos, Papai amado, e plenos, Pai, em todas as áreas de sua vida. Área sentimental, emocional, Papai, área financeira. Espírito Santo de Deus, traz prosperidade e abundância, Papai amado. Área espiritual também, Pai, que eles possam viver coisas que eles nunca viveram antes. Sinais, meu Deus, meu Pai querido, milagres e maravilhas, Papai, que nunca viveram antes, Papai. Aquilo que o olho ainda não viu e o ouvido ainda não ouviu, Pai, são as coisas que meus irmãos vão ver ainda. Eu declaro que eu vou ver também, Papai. Entrego em Tuas mãos, Papai querido. Entrego a vida de cada um, Pai. Ser com eles em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Fique com Deus. Deus possa abençoar vocês. Muito obrigado a vocês que compareceram. E compartilhem essa mensagem para que as pessoas aprendam mais sobre a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Boa noite.